Meus pais levaram minha irmã para as férias no meu lugar. E no fim das contas, ela acabou estragando tudo. E ainda foi parar na cadeia. Só agora, finalmente, meus pais enxergaram quem ela realmente é. Eu tenho uma irmã mais nova, a Lisa, com 18, que eu juro, parece saída de um filme de vilã. Passei anos tentando abrir os olhos dos meus pais, mas eles nunca acreditaram em nada do que eu dizia. Só agora é que a ficha caiu para eles. Para explicar melhor, minha relação com meus pais sempre foi meio tensa, principalmente por causa da Lisa. Eles sempre foram completamente apaixonados pela caçula, principalmente porque minha mãe perdeu um bebê antes dela, o que a deixou devastada. Quando a Lisa nasceu, foi tipo um milagre. Aquela filha que veio para curar a dor, trazer esperança e alegria para a família. Meus pais, desde então, fizeram dela o centro do universo. Preciso dizer que, quando criança, eu realmente gostava da Lisa. Só que com o tempo fui percebendo que ela tinha um dom especial para manipular todo mundo, e ninguém da família parecia notar. Ela sabia virar qualquer situação a favor dela, se fazia de coitada como ninguém. Lembro de um aniversário meu em que ganhei um relógio de bolso antigo dos meus avós, uma verdadeira relíquia de família, e fiquei super feliz. Só que a Lisa ficou morrendo de inveja, e não parava de pedir para eu dividir o presente com ela. Eu disse que não, era meu presente de aniversário. Ela tentou convencer nossos pais, mas como veio dos avós, eles não puderam fazer nada. Naquela noite, sabendo que eu tinha pavor de aranhas, a Lisa colocou uma aranha bem no meu travesseiro, só para garantir que eu levasse um susto daqueles ao deitar. Acordei sentindo o bicho andando em mim. Comecei a gritar desesperada. Meus pais vieram correndo para ver o que tinha acontecido. A Lisa fingiu preocupação, mas, quando ficamos sozinhas, ela confessou com um sorriso sinistro que tinha feito aquilo de propósito, só para me ensinar uma lição. Fiquei chocada com a frieza dela. Parecia que não sentia remorso algum. Teve outra vez também em que eu era apaixonadinha por um colega, o Mark, e finalmente criei coragem para convidá-lo para assistir a um filme lá em casa. Eu tava toda feliz. Escolhi um vestido bonito, querendo causar uma boa impressão. Só que, assim que o Mark chegou, a Lisa derramou de propósito um copo de suco no meu vestido e caiu na gargalhada. Morri de vergonha. Tive que correr para trocar de roupa, tentando fingir naturalidade. Para completar, ela ainda ficou contando um monte de histórias constrangedoras sobre mim para o Mark, me deixando totalmente sem graça, e não desgrudou da gente nem um segundo. Quando o Mark estava indo embora, ela ainda soltou um: "Você consegue alguém bem melhor que ela", só pra me humilhar de vez. O Mark, que já estava super desconfortável, foi embora rapidinho. Eu custava a acreditar no quanto minha irmã conseguia ser cruel e dissimulada. E o pior é que, cada vez que eu contava essas coisas para os meus pais, eles diziam que era coisa de criança, que a Lisa era inocente. Eles simplesmente se recusavam a enxergar quem ela era de verdade. Acabei parando de falar sobre ela porque toda vez que eu reclamava, parecia que eu era a problemática da família. Sempre direta, acabei me tornando a estranha dentro de casa. Foquei nos estudos, entrei numa boa faculdade, e graças a isso pude sair de casa e construir minha própria vida. Só que nas férias, toda vez que eu voltava, a Lisa fazia questão de mostrar que não gostava da minha presença. Me ignorava, evitava até conversar o mínimo, sentava longe nas refeições, me interrompia quando eu tentava falar com nossos pais. Era nítido como ela queria me deixar desconfortável, como se a minha visita fosse um incômodo para ela. Fora que vivia mexendo nas minhas coisas, dizendo que só queria pegar emprestado, mas quase sempre acabava estragando ou sumindo com tudo. Meus pais nunca faziam nada, só pediam para a gente se entender. Por isso comecei a evitar ir para casa nas férias. Inventava desculpas para passar o tempo com as famílias dos meus amigos da faculdade. Para ser sincera, meus pais nem ligavam muito. Achavam que era só eu querendo curtir a liberdade e ser independente. Quando a Lisa terminou o ensino médio, ficou sem nota para entrar numa faculdade tradicional e acabou indo para uma faculdade comunitária, o que fez com que continuasse morando com nossos pais. Hoje em dia, trabalho numa multinacional em São Francisco e gosto de verdade do meu emprego. Às vezes falo com meus pais, mas quase não volto para casa. E com a Lisa, não tenho contato nenhum. Agora, indo para a parte principal da história, meu pai sofreu um infarto quase fatal recentemente. Por sorte, sobreviveu. Foi para o hospital e saiu dessa. Assim que minha mãe me ligou para avisar, comprei a passagem imediatamente e fui correndo para casa ficar com eles. Os médicos passaram uma lista enorme de remédios e recomendaram que ele começasse a se exercitar. Depois que ele teve alta, meu pai comentou que queria aproveitar mais a família e falou como se sentia sortudo por estar vivo. Entendi o momento. Resolvi ficar mais uns dias em casa. Ainda bem que meu trabalho permite home office, então deu tudo certo. Só que percebi que a Lisa não gostou nada da minha volta. Ficou visivelmente incomodada. Fiz o possível para evitar brigas. Afinal, agora éramos adultas. E o susto com meu pai não era hora de discussões. Um dia, durante o café da manhã, meu pai sugeriu que fizéssemos uma viagem em família, já que faziam anos que não saíamos todos juntos. No começo fiquei meio na dúvida, mas sabendo o quanto era importante para ele, aceitei. A Lisa, claro, não gostou nada da ideia, mas não teve escolha. Meu pai cuidou de tudo. Comprou passagens, reservou hotel. Organizei minhas férias no trabalho e avisei para ninguém me incomodar. Queria aproveitar o tempo de verdade com meus pais. Só que, quando chegamos ao aeroporto, descobri que minha passagem tinha sido cancelada. Meu pai ficou perdido. Jurava que tinha comprado e pago tudo direitinho. Quando fomos conferir, justamente a minha passagem tinha sumido, como se fosse mágica. Olhei para a Lisa, que estava com aquele sorrisinho malicioso, me encarando como quem diz: consegui de novo. Na hora, tive certeza. Foi ela quem cancelou minha passagem, provavelmente usando o computador do meu pai, do jeitinho dissimulado de sempre. Comecei a gritar com ela enquanto ela continuava
estava ali, parada, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Apontando para os meus pais, disse que só podia ter sido coisa da Lisa, já que desde o início ela não queria que eu fosse nessa viagem em família. Mas minha mãe logo descartou minha acusação. Sua irmã jamais faria algo assim. Ainda disse: você precisa parar de sentir ciúmes da sua irmã mais nova. Foi só uma infeliz coincidência a sua passagem ter sido cancelada. Meu pai também tentou amenizar, dizendo: pode ter sido um erro da companhia aérea. Não culpe sua irmã. Aquilo me deixou completamente frustrado. Ver que meus pais sequer cogitavam que a filha preferida pudesse estar por trás de uma armação dessas. Naquele momento não havia mais o que fazer. Minha passagem já estava cancelada, e não tinha voo para o mesmo dia. Até poderia tentar um voo no dia seguinte, mas a ideia de voltar para casa, comprar outra passagem e viajar sozinho, não me animava nem um pouco. Afinal, era para ser uma viagem em família. Eu também não gostava nada da ideia de dividir o quarto com a Lisa durante a viagem. Tinha esperança de que ela tivesse amadurecido, mas, se ela realmente foi responsável por cancelar minha passagem, não conseguia deixar de pensar em quais outras armadilhas ela poderia estar aprontando para estragar minha viagem. Meu pai, ainda meio incerto, sugeriu: a gente pode voltar para casa e planejar uma nova viagem depois. Mas logo emendou dizendo que fazia séculos que ele não tirava férias. Minha mãe concordou: você viaja tanto a trabalho, não vai perder nada demais se não for dessa vez. Essas frases me atingiram em cheio. Parecia até que eles queriam que eu insistisse para que fossem sem mim. Disse: podem ir tranquilos, aproveitem a viagem. E eles aceitaram sem titubear. Apesar de não querer que todo o dinheiro das passagens e da hospedagem fosse jogado fora, fiquei triste ao perceber o quanto eles pouco se importavam se eu ia estar junto ou não. Ficou claro que não se incomodavam de fazer a tal viagem de família só com 3 pessoas. E lá fiquei eu, sozinho no aeroporto, enquanto meus pais e a Lisa partiam para as férias tão aguardadas. Decidi voltar para minha casa em São Francisco, sem vontade alguma de passar mais um dia sozinho na casa da família. Fiz o possível para deixar esse episódio para trás e aproveitei o resto da licença do trabalho. Reencontrei amigos antigos e passei os dias mergulhado em livros, transformando meu tempo livre em uma espécie de férias particulares. Durante a viagem, meus pais às vezes faziam chamadas de vídeo, e dava para ver o quanto estavam se divertindo sem mim. Parecia que minha ausência não fazia a menor diferença. Embora eu não estivesse arrasado por ter perdido a viagem, não tinha como ignorar aquele sentimento de exclusão. Era só mais uma prova do favoritismo que sempre existiu na família. Eu só torcia para que um dia eles enxergassem de verdade quem era a Lisa, e acho que esse dia finalmente chegou. Alguns dias depois do início da viagem, acordei com várias ligações perdidas da minha mãe. Preocupado, achei que meu pai pudesse ter passado mal, e liguei de volta na mesma hora. Felizmente ela atendeu, mas a voz estava completamente abalada. Perguntei se estava tudo bem, e ela contou que algo muito sério tinha acontecido. Meus pais tinham percebido que os remédios de coração do meu pai estavam sumindo aos poucos. Isso era gravíssimo, já que ele dependia da medicação para manter a saúde frágil. Estando em outro país, nem sabiam se conseguiriam comprar o mesmo remédio. Procuraram por todo o quarto, e nada. Foi aí que minha mãe, aproveitando que a Lisa não estava no quarto dela, foi lá pegar um pouco de protetor solar. E, para sua surpresa e desespero, encontrou todos os remédios desaparecidos guardados na mesinha de cabeceira da Lisa. Assustada, chamou meu pai às pressas. Ele entrou correndo e achou toda a medicação que vinha sumindo nos últimos dias. Acho que foi nesse momento que caiu a ficha para eles. Perceberam que a filha tão protegida, o milagre da família, estava colocando a vida do próprio pai em risco de propósito. A voz da minha mãe tremia quando perguntou: você acha que a gente deve confrontar a Lisa sobre isso? Pedi para não falarem nada com a Lisa enquanto... Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.